Olá a todos, boa tarde. É o primeiro vídeo do canal Universo Literário de Lorde, tá? Um canal novo aqui para vocês. Espero poder ajudar vocês, tá? Com alguma dica, alguma experiência ou até um conselho voltado à literatura ou assuntos literários, tá bom? Se vocês puderem se inscrever no canal, me darem esse suporte inicial, fico muito grato a todos, tá? Então, no primeiro vídeo eu quero fazer um vídeo curto para vocês, conceituando a minha opinião sobre a literatura, seu conceito, né? Gente, literatura é tudo, literatura é vida, né? Pra gente, né, que escreve, pra gente que lê, vive nesse mundo fantástico que é o mundo literário, nossa, a gente não tem como descrever, né, de fato, os inúmeros benefícios, né, que a literatura ela vem trazendo para todos nós. E, gente, é uma maneira expressiva, né, de a gente gritar aí que nós temos, né, diversos gêneros, tem diversos livros, tem diversas maneiras de a gente estar vendo e sentindo essa conexão da arte, a arte verbal, a arte da escrita dos livros, né, principalmente, nós vemos muito. Nós temos clássicos, nós temos toda uma história, na verdade, envolto da literatura, tá? Mas assim, qual é o objetivo, né? A minha opinião, assim, sem acompanhar a dica de um outro autor ou de uma outra pessoa, né? Na minha vida, o que a leitura, né, trouxe de benefício? Eu quero compartilhar isso com vocês. Gente, quando eu era mais novo, eu era meio maluquinho, mas sempre gostei de ler muito, sempre gostei de procurar essa evolução, essa parte de crescer, eu sempre tive isso em mente. E eu sabia que isso estava guardado em uma caixinha de surpresas. Então, na minha vida, a literatura trouxe equilíbrio emocional, acima de tudo. Porque quando você começa a ler, assim, não ler é o que você não gosta, que não foi o meu caso. Eu geralmente eu lia o que eu gostava. E é uma dica muito boa para vocês que não conseguem ler, tem aquela dificuldade em ler. Eu não gosto de ler, não consigo, estou travado, o que eu posso fazer para melhorar a minha leitura, né? Ou para tentar gostar de ler, porque eu não gosto de ler de jeito nenhum, nem que a vaca tussa eu vou ler. Gente, primeira coisa que comigo funcionou, leiam o que vocês gostam. Eu não gosto de geografia, eu gosto de história. Ótimo, história é maravilhosa. Praticamente tudo, né, tem uma história, então tá tudo envolvido ali. Eu não gosto de história, eu gosto de ler sci-fi, que é uma categoria de livros, né? Ótimo. Eu gosto de ficção científica. Eu gosto de começar a ler, mas não gosto de terminar. Não consigo terminar o livro. Primeira coisa, leiam o que vocês gostam. Se você gosta de extraterrestres, leia sobre o que você gosta. E daí você vai linkando, dá uma experimentada em outros livros, tá? Em outras tipologias, né? Vai verificando, vai lendo um pouquinho de cá, um pouquinho de lá. Não demora, você já vai estar aí lendo várias coisas, né? E aí vai te ajudar muito na questão do teu crescimento. É legal ler só uma coisa? É muito bom você segmentar. Mas é bom ler de tudo, gente. É muito bom ler de tudo porque a mente expande. Quando eu falo de ter começado lendo algumas coisas que eu não gostava e lendo muitas que eu gostava, na minha época tinha um site, se não me falha a memória, era Sobrenatural, www.sobrenatural.com.br, e era muito interessante, porque nesse site tinha de tudo, curiosidades, sempre em textos. E ali falava sobre alienígenas, falava sobre acidentes, anomalias, de tudo um pouco que eu lia, sobre astrologia. E aquele site me ajudou na época do colegial, né, a estar me apaixonando pela literatura. Sempre gostei da criação, sempre gostei desses conteúdos, né, da escola, sempre gostei de ler geografia, história, eu adorava história também. Então, esse site foi um marco para mim, me ajudou hoje, né, muitos anos depois, a entender que tudo tem um começo, para você ali dar aquele start, né, que você tanto precisa para se encantar e se apaixonar com esse mundo fantástico que é o mundo literário, essa arte divina, né, que foi criada e traz múltiplos benefícios a todos os envolvidos. Então, gente, lendo que você não gosta, depois você vai aprender a gostar,
você vai ter conhecimento amplo. Ler um pouquinho de tudo é muito bom, tá? Quando a gente fala de expansão da mente, você se conecta com vários conteúdos. Gente, em provas de vestibulares, em provas da escola, o conhecimento geral é muito importante. Isso ajuda muito. Infelizmente, ainda no Brasil, nós temos pouca... Assim, o índice de leitores é muito pequeno, mas ainda assim nós lutaremos para mudar essa realidade. Mas para que essa realidade mude, ela precisa estar aqui, ó, dentro de cada um brasileiro. Não adianta eu criar um canal para falar de literatura para quem nem gosta de ler e vai vir depois só criticar e dar opinião negativa. Com todo o respeito e com toda a humildade também. Mas, gente, a gente precisa de gente para se unir, para pregar para essas pessoas que não têm esse hábito de leitura, que é importante para todos nós. É vida, literatura é vida, é expansão, conhecimento é expansão, é abertura de caminhos. Quando você tem conhecimento, é porque você lê muito. Se você lê muito, você tem oportunidades, os horizontes se abrem. Então, o que eu quero dizer com isso? Aproveitem a oportunidade do hoje. Muita gente aí perde tempo, assim, fazendo coisas que o tempo não volta. Ele não vai voltar depois para ti. Você tiver com uma certa idade, ele não vai voltar para te falar, olha, você tem como reverter a situação aqui agora. Você vai estudar agora, você vai passar no vestibular, tá? Mas se você teve uma oportunidade única lá atrás, você perdeu por falta de conhecimento. Às vezes, um emprego que você tinha dos sonhos, muitas das vezes tem um certo preconceito, né? Que as pessoas não contratam uma pessoa só porque ela não fala tão bonito, ela não consegue se expressar, ou ela não tem um comportamento antiético para aquele cargo. Chega lá, fica balançando a perna, fica reclamando numa entrevista, coisas que você poderia ter modelado antes de ir para aquela entrevista. Através de quê? De um conhecimento. Ou ter passado em um vestibular para trabalhar num tribunal de justiça, por exemplo. Ter um conhecimento prematuro de informática, de ciências, de contabilidade, perdão, de história, português, de tudo um pouco. Então, quando eu falo de ler um pouco de tudo e trago ao mesmo tempo esse exemplo de oportunidades, a gente consegue estar aí conectando com a vida, as oportunidades que a gente perde porque a gente não lê, às vezes não se informa, e às vezes você lê muito segmentado, né, algum conteúdo, e às vezes você precisa ter conhecimento em outra situação que você não buscou também. Gente, é o caso do setor de trabalho no Brasil hoje. Às vezes você está numa empresa como um recepcionista, mas você acaba fazendo de tudo um pouco. Você precisa ter conhecimento de informática para passar todos os dados dos check-ins, dos check-outs, do hotel, das taxis, que são as pessoas que vêm para estarem hospedados. De tudo você vai ter que conhecer um pouco da psicologia, porque você vai precisar entender o perfil do cliente, né? Aquele cliente mais esquentado ali, saber lidar com aquela situação. E, gente, não tem outra maneira de saber desses detalhes, dessas mágicas, lendo, agregando conhecimento, né? Lendo, se informando, lendo flyer, lendo jornal, notícias do mundo, dá uma lida, para a gente conhecer o que está acontecendo no mundo, quais são as mudanças, né? A economia, como é que tá bom para investimento agora, como é que tá? Se eu posso investir um dinheiro, vai ser vantajoso para mim a longo prazo? O que eu vou ter de benefícios com isso? Então, a literatura, ela está em tudo. Na minha vida, eu posso falar para vocês que ela mudou muita coisa. Inclusive, é até engraçado falar para vocês, o meu desejo de beber. Gente, eu bebia horrores. Tá? Então, assim, compartilhando com vocês esse fato vergonhoso, mas eu sou bem sério e objetivo, eu sempre vou tentar seguir essa linha. Ela me trouxe equilíbrio, porque no momento que eu comecei a ler, eu me descobri como escritor também em 2015, onde eu estagiava em um Centro Cultural dos Povos da Amazônia, aqui em Manaus, que é um órgão, um setor, né, da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, perdão. E nesse local eu passava muito tempo sem guiar alguém para levar nos espaços que eram o museu, perdão. Tinha alguns outros espaços que nós tínhamos que contar a história do Rio Amazonas, e tinha umas estátuas de vidros que eram
de um artista famoso, e nós precisávamos ali apresentar tudo aquilo para os turistas. Alguns vinham de fora, eram bilíngues, né? Falavam 3, 4 línguas, e muitas das vezes até embaixada de alguns países vinham para estar conhecendo um pouco da história, então é muito interessante, tá? E ali foi um marco importante para mim, que eu comecei a produzir uma pequena história, que ali eu comecei a me conhecer, que eu tinha uma certa habilidade para desenvolver histórias de fantasia, e eu não tinha experiência nenhuma com nenhum tipo de gênero literário, nenhum tipo de livros, assim. Eu lia as coisas da faculdade, mas sempre lia muito. E eu comecei a me testar naquele momento, criando aquele conteúdo, vendo se estava legal e tentando seguir um mapeamento, né? Eu, em minha mente, eu criei um mapeamento de fazer, criar a história o máximo que eu pudesse. Eu queria criar uma história e me testar para ver até onde eu conseguia escrever aquela ideia toda ligada. E eu nem sabia de nada. Comecei a criar e a brincadeira, em 2 meses saíram 50 páginas. Foi o primeiro livro da minha vida que eu escrevi. Então, assim, o primeiro de outros que eu escrevi. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente tem o poder de se descobrir. E a literatura, ela traz essa oportunidade para a gente estar se descobrindo, para a gente também estar se reinventando e estar se aprimorando cada vez mais, acompanhando a modernidade, acompanhando as novas tendências. O mundo está em constante evolução desde o princípio. Então, esse trecho da história eu deixei para vocês resumido, porque lá na frente a gente vai se conhecer melhor. Eu vou estar dando assim, opiniões para vocês, inclusive para quem quer ser autor, que está buscando ser um autor até independente também, que é muito bom. Muita gente não tem experiência, não sabe o que fazer, não sabe ali nem era e nem beira como eu comecei. Tive experiências de lançar livros também, foi uma experiência legal na época, mas eu prefiro ainda nesse momento seguir a linha do autor independente, tá, gente? Então, a literatura pra gente, pra mim, pra você, ela pode trazer inúmeros benefícios, dependendo do seu contexto. O que eu quero dizer com isso? O que vai te agregar? Você gosta de geografia? O que a geografia vai agregar para você? Você trabalha numa área de geografia? Leia muita geografia, é importante. Geografia local, geografia nacional, um pouquinho de geografia do mundo, tá? A história da geografia que você está ali especificamente envolvido, para que você vá lá nas raízes, né? Isso a gente consegue estar passando na universidade. Quando nós vamos estudar um curso superior, nós temos a disciplina de história do turismo, por exemplo. Nós vamos na história do turismo. Depois nós vamos dar uma pincelada psicologia aplicada ao turismo.